Boa tarde a todas e a todos. Mais uma aula, certo? Espero que essas aulas não estejam cansativas para vocês. Eu tento dar o mínimo possível aqui, que eu sei que é complicado ficar à frente, né, de um celular ou de um computador, ou escutando, né? Alguns até que ficam deitados, né, de boa, preocupados com a vida. Professor Bruno, está dando para ouvir. E aí, pessoal, é todo mundo que não está dando para ouvir? Quem está me Sim, eu escutando, tô conseguindo. no chat aí, coloca sim. Quem está me escutando, ok. A Ana Crislaine não dá. Ana Crislaine, está me escutando? Quando perto você coloca legal pela internet. Vamos lá, Diego está escutando, João Levi está me escutando. Sim, Arquênia está escutando. Então, mas quem? Vamos lá, pessoal, digam sim aí para ajudar aqui para eu iniciar. Então, novamente, boa tarde a todos e a todas. A gente vai iniciar aqui o conteúdo novo. A avaliação de vocês que eu passei semana passada foi referente ao capítulo anterior sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga vai se ligar muito com o que a gente vai estudar, vai iniciar estudando hoje, que é Roma, né? A Grécia, ela meio que deu um suporte para Roma se organizar, né? Se organizar politicamente, socialmente e também militarmente. Só que a Grécia ela não construiu um vasto império. Já Roma ela vai chegar a construir um vasto império, certo? Que a gente vai conhecer. Tem alguns vídeos que eu não passei, não coloquei no grupo, né? Mas é interessante que vocês vejam, né? Além do vídeo que eu vou postar no YouTube, que é esse aqui, mas tem outros vídeos que é grandes civilizações. É curto, né? Parte dos vídeos é em média a 12 minutos. Então tem lá Roma Antiga. Você colocando Roma Antiga no YouTube, aí aparece lá grandes civilizações. Tem uma explicação bem interessante, bem fácil, né, de se entender, certo? Quem está com o livro, a partir da página 146, né? E o capítulo vai até a 161. Depois da 161 começa a atividade do capítulo. O nome do capítulo aqui, Roma, né? E aí, quando a gente está estudando Roma, é Roma antiga, né? Porque Roma, até hoje tem, né? Existe Roma. No caso aí, Roma é um estado hoje da Itália, né? E a Roma também ela tem um território que foi doado para a Igreja Católica, que no caso aí foi o Vaticano. O Vaticano, que é um território autônomo da Itália aí, certo? E a Roma Antiga ela passou por 3 fases, né? No capítulo, né? Já vem informando monarquia, república e império, né? Parte da atividade, eu não vou fazer a correção da atividade de hoje, no caso é para a próxima aula. Parte da atividade que eu passei hoje para você foi justamente que vocês pesquisassem essas palavras para a gente compreender a história da Roma Antiga, né? E não só a história da Roma Antiga, a nossa história atual, né? No caso aí, inicialmente. Vocês podem estar falando pelo áudio mesmo ou através do bate-papo. Entre esses 3 modelos aqui, esses 3 modelos de governo, monarquia, república e império. O Brasil é o quê? É uma monarquia, é uma república ou é um império? República. Muito bem, uma república, né? Então, o Brasil, ele tem como governo, modelo de governo, uma república. E uma república, o significado delas é coisa do povo, né? Então, quem resolve o problema de um Estado é o povo. Só que isso, na maioria das vezes, não acontece. As pessoas estão pouco se importando com a política, certo?
atualmente. Muitas pessoas desvalorizam muito a questão da política. Ô, barulho chato, mas vamos lá. Vamos iniciar aqui o conteúdo. Esse negócio aqui não era para estar agora aqui, né? Mas aí a gente, com um erro de configuração. Mas vamos lá. Atrás da imagem aqui, pessoal, tem o Coliseu, né? Que fica na Roma, Itália, né? O Coliseu é onde acontecia vários eventos da Roma antiga. E esses eventos serviam principalmente para distrair parte da sociedade romana. Distrair por quê e para quê, né? Olha, hoje, nos dias atuais, a gente tem várias distrações. Uma delas é o nosso celular, né? Se deixar, nós passamos o dia inteiro com o celular e nós nem sequer percebemos as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Isso é um grande problema, né? É um grande problema porque isso acaba ocasionando uma certa doença, né? Porque nos deixam parados, sedentários, e acabam nos distraindo de problemas que são mais reais, estão mais evidentes no nosso dia a dia, e a gente está sempre em busca, é aquele vídeo novo, aquela música nova, é aquela foto, é aquela coisa, o jogo, né? Então, a televisão, ela veio primeiro, né? Primeiro como forma de distração, né? As pessoas chegam do trabalho, assistem a televisão, aí a gente tem a Netflix, tem a Amazon, tem um monte de coisa para assistir, Globoplay. Então, essas formas de distrações nos dias atuais, elas servem para não deixar de fora dos problemas que ocorrem dentro da fora de casa, né? Onde o governo meio que fica sozinho ali. Não, eles estão assistindo a televisão, estão jogando. Então, poucos se importam com a política. O Coliseu ele servia basicamente para isso, certo? Aqui acontecia vários jogos, né, de gladiadores, eventos que parte da cidade iriam todas para lá e os problemas que estavam ocorrendo na política sobre a questão social e em relação a direitos, eles eram deixados de lado em busca da diversão, né? Houve um período na Roma Antiga que isso vai ser chamado de pão e circo, né? Era distribuído para a população romana pão e circo era divertimento. Pão era o alimento e o divertimento eram esses eventos. Mas isso é só no período imperial que a gente ainda vai chegar lá, certo? Isso aqui é só uma introdução. Então, o que a gente precisa saber inicialmente sobre a Roma Antiga? Quem eram os povos, né? E os povos aqui que vão habitar a Roma Antiga vão ser os latinos, os povos latinos. Vai ser um povo, né, que vai falar a língua latim. Latim, atualmente, é uma língua morta, é uma língua da Igreja Católica, né, que foi absorvida pela Igreja Católica. E parte desses povos vão formar o que nós estamos conhecendo como Roma Antiga, certo? Como eu falei inicialmente, a história da Roma Antiga ela vai se dividir em três partes, três fases. O período da monarquia, o período da república e, por último, o império, certo? Monarquia, pessoal, qual é o modelo de um governo monárquico? Quem é que governa uma monarquia? Alguém sabe? Houve uma, dole duas. O rei. O quê? O rei. Um rei, né? Rei, rainha. E boa parte da monarquia, o poder é hereditário. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Passava de pai para filho. Porém, na Roma antiga, não era de pai para filho. O rei era escolhido pelo Senado. A gente vai ver um pouco mais à frente. A república, como nós temos hoje, o Brasil é governado por um presidente, governado por um governador,
e governado por um prefeito. Então, existe aí poderes no Brasil, né? O principal vai estar lá em cima, que é o presidente, depois governador, e depois prefeito. Na Roma Antiga não era assim, certo? Quem governava na República eram os cônsules, que a gente vai ver um pouco mais à frente, certo? Era o Senado que governava a República. Não tinha ainda a ideia de um presidente, certo? Após da República, a República vai trazer para o povo romano vários direitos, e esses direitos vão ser reivindicados, né? E vai haver várias revoltas, né? Revoltas camponesas da parte mais baixa da sociedade romana, onde vão exigir mais direitos. Após a República, né, vai ter um golpe, né, de Estado, e esse golpe vai ser dado pelos generais romanos. Quando Roma começa a expandir o território, a conquistar outros territórios, esses generais vão ganhar poder, né? E ganhando poder, eles vão querer governar, ser o dono, né? E aí acabam dando um golpe na República e tirando a República aí do governo, né? E aí entra o Império. O Império é onde quem vai governar é o imperador. E o nome já está dizendo. O imperador, ele vai imperar sobre todos. Imperar, mandar, né? Então, tudo que ocorria em Roma tinha que passar pelas mãos do imperador. Nada passava por ele, né? Existiram centenas de imperadores, né? Mais de 40 imperadores na Roma antiga. A Roma, ela dominou um território que é praticamente toda a Europa, parte da África e parte da Ásia. Então, foi um dos maiores impérios construídos na história, certo? Mas a gente não vai começar pelo império, né? A gente começar lá pela monarquia. Na monarquia, como eu havia falado, quem governava era um rei, e esse rei não era passado de pai para filho. Esse rei era escolhido pelo Senado. E houve um período onde o povo etrusco ele vai dominar a monarquia, né? E parte da população romana não gostava dos etruscos. Mas como os etruscos conseguiram o poder chegar até a monarquia? Primeiro que eles eram grandes comerciantes. E o comércio nesse período era bastante lucrativo. Como eles eram grandes comerciantes, eles tiveram destaque e conseguiram chegar à monarquia, certo? Na monarquia etrusca, houve um período de prosperidade, ou seja, de riqueza, certo? E de modernização da cidade. O Coliseu aqui, essa figura que está atrás, ele é um modelo, né, de arquitetura moderna. Parte dessa arquitetura foi foi absorvida pelos gregos, né? Ou seja, eles absorveram dos gregos. Então, tá travando muito. Ana Beatriz. Para o restante do grupo aqui, tá travando? Então, a monarquia etrusca vai ter essa modernização da cidade de Roma, certo? Porém, desliguem o fone. Já tem um barulho aqui da rua. Como é que estava dividida a sociedade romana? Toda vez que a gente está falando de sociedade, a gente está falando de povo, né? Então, o Brasil, como é que a sociedade brasileira está dividida? Atualmente se divide a sociedade brasileira entre classe A, B, C, D, E, né? E essas classes, elas estão de acordo com a renda de cada grupo social, né? Então, existe aqueles mais ricos e os mais pobres. Tá bom, vai. Continuando aqui.
Sociedade É que eu romana... tô fazendo sua pesquisa, agora que eu me lembrei. Certo, certo, tudo bem. Então, a sociedade romana aqui, ela estava dividida entre patrícios. Patrício vai ser a parte mais rica, vai ser o grupo social mais rico. Os plebeus, que era a parte mais pobre, são os camponeses, artesãos, pequenos comerciantes. Os clientes eram pessoas que eram dependentes dos patrícios, ou seja, eram protegidos pelos patrícios, né? E os escravizados, né? Boa parte dos escravizados era por dívida ou era prisioneiro de guerra. Quem estiver com o livro, isso vai estar na página 149, certo? Os patrícios, pessoal, eles trouxeram uma tradição onde a palavra patriarcal, né, veio de patrícios. E patriarcal o quê? É onde o homem, né, da família, ele tem autoridade sobre a sua família. Ele tem total autoridade sobre a sua família. E um patriarca, ele poderia fazer qualquer coisa. Se caso ele poderia deserdar um filho ou uma filha, ele poderia até mandar matar a esposa ou algum filho que o desonrou. Então, ele tinha total poder sobre os seus entes familiares. Então, se hoje vocês escutam uma sociedade patriarcal, é também uma sociedade machista, né? Uma sociedade onde o homem ele é a figura principal, né? E até hoje isso tem alguns problemas, né, dentro de casa, né? Por exemplo, às vezes a gente tem a figura do pai, né, como uma figura onde ele vai ser superior ao da mãe, vai ser superior a qualquer outra pessoa da família, certo? E isso foi devido ao problema. A tela tá preta e volta direto. Tá todo mundo com tela preta ou não? Não, a minha tá normal. Não, professor, não tá normal. Então vamos continuar. Laura, isso deve ser algum problema aí com o teu. A minha tá normal, amigo. Certo. Então vamos lá. Então a sociedade romana estava dividida assim, certo? Próximo tópico, monarquia. Como eu havia falado, a monarquia não era hereditária e não passava de pai para filho. E esse governo de uma monarquia era governado também por um senado e por uma assembleia, né? O senado, quem participava do senado era apenas os patrícios, certo? Os patrícios. E quem era rei era quem era rico. E no caso aqui, na sua maioria, era patrício. A assembleia, né, era um conjunto de pessoas, onde esse conjunto de pessoas votavam sobre o que poderia ser feito dentro da cidade. Primeiro isso era decidido no Senado e depois do Senado era votado dentro da Assembleia. E a partir da Assembleia era decidido sobre leis, sobre obras, entre outras coisas, certo? Os patrícios, né, como eles eram a parte mais importante, o grupo social mais importante da Roma, eles não gostavam aqui dos etruscos, né? Os etruscos que eram grandes comerciantes. E aí os patrícios eles vão se juntar e vão derrubar o último rei etrusco, que no caso aqui é o rei Tarquínio, né? Que é o soberbo, né? Que é conhecido também como o soberbo. Então os patrícios derrubam o rei Tarquínio e aí inicia a República Romana, né, a partir da página 150. Na República Romana vão ser governados, lá na página 150 vão ter lá os magistrados, né? E esses magistrados, eles ocupavam tanto o Senado quanto a Assembleia, certo? E aí, quem estiver com o livro aberto aí, vamos ver se vocês identificam. Qual era a obrigação de um cônsul? Qual era a tarefa principal dele? Alguém poderia dizer? Administrar a cidade.
administrar a cidade. Certo, muito bem. Dos pretores. Eram responsáveis pela aplicação da justiça. Então, era o que cuidava da justiça. Muito bem. E os questores? Cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas. Então, assim, até hoje nós pagamos impostos, certo? O bombom que vocês compram, ou o gift card que vocês provavelmente comprem também, né? Tudo isso está pagando imposto, né? Os edis, qual era a obrigação deles? Eram os responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento, pela conservação das ruas e pela organização dos espetáculos públicos. Muito bem, então era a polícia desse período, né? Cuidava ali da cidade, da organização da cidade. Censores. Faziam a contagem da população, classificando as pessoas de acordo com as poses. Muito bem. E o ditador, o último magistrado? Governava Roma com plenos poderes por um período de 6 meses em caso de grave ameaça à República. Muito bem, Arquênio, muito bem. Muito obrigado pela contribuição. Então, assim, os magistrados eram esses, né? Repetindo aí, os cônsules que administravam as cidades, os pretores, que no caso cuidavam da justiça, os questores que cuidavam das despesas através da cobrança de impostos, os edis era a polícia, né? Resumidamente, os censores faziam a contagem da população. Hoje quem faz é o IBGE, né? Vários dados do IBGE têm esses dados aí. Então, continuando aqui. E o ditador, né, era aquela pessoa responsável por governar Roma em período de 6 meses, em caso de ameaça à República, né? Se alguém ameaçasse a República, esse ditador entraria para ajeitar a casa, certo? Próximo ponto. No Senado, o Senado era composto por 300 membros. E aí tem o nome aí, vitalícios. Esse nome vitalício, pessoal, quer dizer que era para sempre. Uma pessoa se tornava... Tá travando muito. Eita, Maria. Aqui não tá travando não, tio. Aqui tá tudo Pra de mim boa. não tá, tio. Só um pouco. Era isso aí. Então Pode ser vamos... internet. Deve ser, exatamente. O Senado, né, continuando aqui, tinha 300 membros e esses membros eram vitalícios, ou seja, que era para sempre. Quem fazia parte do Senado era apenas os patrícios, né? E a Assembleia era responsável por votar, né? Votar em algumas questões. Por exemplo, a Assembleia das Tribos, ela servia principalmente para eleger os questores e os edis, certo? Já a Assembleia da Plebe, ele votava questões de interesse da plebe, certo? E a Assembleia Centuriata, eles votavam declarações de guerra, acordo de paz e elegia os cônsules. O cônsul é o principal cargo na Roma, na República Romana. Então, quem era o cônsul aí, ele tinha bastante poder. E quem votava no cônsul era a Assembleia da Centuriata, certo? Então, vamos lá. Mulheres e escravos eram excluídos da política, né? Tanto na Grécia Antiga, a gente observou isso, quanto na Roma Antiga, isso também vai perdurar, né? A questão da desigualdade de gênero, da falta de direitos, certo? Nesse período.
na República Romana vai surgir várias revoltas. E uma dessas revoltas vai ser a revolta dos plebeus. E essa revolta dos plebeus, ela vai ser justamente pela falta de oportunidade dos plebeus na política. Né? Os plebeus queriam participar mais da política. Já os patrícios não aceitavam muito isso. A partir dessas lutas que vão ocorrer na cidade de Roma, vão existir alguns resultados importantes para os plebeus. E entre esses resultados, eles vão conquistar a tribuna da plebe, que dava o direito aos plebeus a eleger um tribuno da plebe para debater e argumentar sobre os seus direitos. A lei das 12 tábuas, que foi um conjunto de leis, foi o primeiro conjunto de leis escrita. Né? A lei da Canuleia, que dava o direito de tanto do casamento entre um plebeu e um patrício. Antes dessa lei aqui da Canuleia, não podia um plebeu se casar com uma patrícia, né? Ou seja, com uma família patrícia. Né? Então, a lei da Canuleia deu esse direito desse casamento. E a lei da Licínia Sestias deu o direito ao plebeu a se tornar cônsul. Né? Pelo menos um cônsul deveria ser plebeu. Né? A lei Licínia Sexta foi uma das mais importantes, porque deu direito ao plebeu a se tornar cônsul, certo? A partir daí, a gente tem também o processo de expansão, né, que no caso seria esse daqui. Esse processo de expansão se inicia com as guerras púnicas, que foi uma guerra travada com a Roma contra Cartago, e Roma acaba vencendo. Cartago era uma das maiores potências desse período comercial, controlava o mar Mediterrâneo, o comércio do mar Mediterrâneo, e através dessa expansão vai existir um enriquecimento da população romana, o fortalecimento de cavaleiros aqui eu estou falando de generais, vão se tornar importantes. Um deles, mais conhecido, vai ser Júlio César. Vai ter um aumento de escravos, e isso vai ser um dos grandes problemas da Roma Antiga, e uma vasta concentração de terra. Né? E como é que Roma conseguiu conquistar tanto território? Era simples, né? Ele conquistava aquele povo, mas ele respeitava a cultura daquele povo, desde que aquele povo ficasse subserviente, servisse ao imperador romano, né? É a partir daqui, né, que o Império Romano vai começar a se desenhar. Né? Durante ainda na República, vai ter uma revolta de escravos. No caso aqui, uma das mais conhecidas vai ser a revolta de Espartaco. Espartaco, ele era um gladiador. As lutas dos gladiadores aconteciam nessa figura que está atrás, que eu mostrei no início, que era o Coliseu. Né? Tem até filmes, o Gladiador, e também tem a série Esparta, que fala um pouco sobre essa revolta. Então, à medida que a Roma vai crescendo o seu território, os problemas também vão aumentando, certo? E parte desses problemas, eles vão ser agravados cada vez mais por questões internas. Aqui vai ter os irmãos Gracos, eles vão liderar uma revolta de lutas por terra, que vai gerar aqui a reforma agrária. Atualmente, pessoal, no Brasil, até hoje tem esse problema da reforma agrária. O que é a reforma agrária? É a divisão de terras. Atualmente no Brasil tem muita gente, ou pouca gente com muita terra e muita gente sem nenhuma terra. Né? Tem pessoas que têm uma fazenda do tamanho de um bairro, né? Ou às vezes até maior do que um bairro. Né? Então, parte dessa terra ela poderia ser dividida. No Brasil tem um grupo social que é chamado MST, que é o Movimento Sem Terra. E esse grupo aqui que surgiu na Roma Antiga eram,
na sua grande maioria, plebeus. Eles garantiram direitos aqui, eles queriam mais, eles queriam terras, né, para sobreviver. A partir daí, a Roma antiga ela começa a se desenhar, certo? O final da República. Vai existir, como os militares vão ganhar poder com a expansão do território romano, uma dúvida. Diga, Sofia, vou responder a Sofia aqui. Eu estava fazendo a tarefa de história e queria tirar uma dúvida. Eu não entendi a quarta questão. Será que o senhor poderia explicar? Sim, no final aqui eu vou estar explicando, certo? Vou estar repetindo as questões. Então, assim, os militares vão ganhar poder e a partir desses poderes eles vão querer tomar a república para si. Um desses generais vai ser Júlio César, né? E Júlio César ele vai acabar liderando aí esse golpe na república. A partir do momento que foi dado o golpe na república, vai ser criado o primeiro triunvirato. O que é o triunvirato? Era um conjunto de 3 pessoas para governar a Roma Antiga, certo? O nome triunvirato vem só da ideia de 3, certo? Aí, o primeiro triunvirato vai ser Júlio César, Pompeu e Crasso. Mas só que Júlio César ele foi acusado de trair a República e acabou sendo assassinado. É daí que saiu a frase, pessoal, até tu, Brutus. Porque o Júlio César foi esfaqueado por vários senadores, né, pelas costas. E um deles foi Brutus, que fazia parte da sua família. Por isso que surgiu a frase até tu, Brutus. Finalizando aqui. O segundo triunvirato, como acabou o primeiro triunvirato, vai vir um segundo triunvirato. A partir do segundo triunvirato, vão governar Otávio, Marco Antônio e Lépido. Mais uma vez, vai ter um conflito entre o triunvirato, né, entre Otávio Augusto e Marco Antônio. Otávio Augusto acaba ganhando de Marco Antônio e eles acabam... e Otávio acaba se tornando o primeiro imperador romano, Otávio Augusto, certo? E aí isso fica para a próxima aula. Explicando aqui a quarta questão. Eu acho que é essa, Sofia, né? Nós temos os minutos finais aqui. Qual a forma, faltou aqui a letra A, qual a forma de governo que você mais gostou? Né? Ou seja, você pesquisou a monarquia e você coloca sua pesquisa, colocou a pesquisa sobre a república, depois sobre o império. E aí você vai dar sua opinião sobre que modelo de governo você mais gostou. Foi da monarquia, da república ou do império? Certo? Sofia? Se entendeu, diga sim. Se não, tenta explicar novamente. Obrigada. Sim. Sim, né? Então, a atividade é apenas essa, pessoal. Direitos civis. Vocês fazem uma pesquisa sim.